Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sob o olhar de São José, nosso intercessor, contemplemos a cruz de Cristo, nosso maior sinal de amor e de esperança. Dileto e amado ouvinte, bom dia para você que na nossa Diocese de Formosa e também para você fora da nossa Diocese que reza conosco todas as manhãs através do programa Oração da Manhã. Olha que maravilha, hoje nós lembramos a exaltação da Santa Cruz, é uma festa. Antes do novo ordo, do novo missal de Paulo VI, depois do Vaticano II, essa festa era celebrada no mês de maio. Depois foi colocada em setembro, 14 de setembro. Uma data muito bonita. Me lembro no nosso seminário que Dom Eugênio de Araújo Salles, nosso saudoso cardeal do Rio de Janeiro, reservava esse dia para as ordenações sacerdotais na Arquidiocese do Rio de Janeiro, onde muitos e muitos padres daquela arquidiocese fazem aniversário de ordenação hoje, por causa desta preferência que o cardeal tinha de ordenar os padres no dia da exaltação da Santa Cruz. A cruz é uma grande força para todos nós. Nós cristãos olhamos para a cruz de Cristo e nela encontramos o sentido para os nossos sofrimentos, nossas perdas, nossas angústias. Eu convido você que escuta o nosso programa a olhar mais para a cruz, a crer nesse instrumento pelo qual Cristo quis trazer ao nosso coração a salvação, a esperança e o brilho da ressurreição. Confiemos em Cristo e sigamos a Ele, carregando nossas cruzes com paciência e amor. O Tratado da Beata Conchita sobre os vícios e as virtudes nos apresenta hoje a virtude da liberdade de espírito, que é uma graça direta do Espírito Santo, doada à alma que mais lhe apraz. Essa liberdade consiste num desalinhamento da alma que se eleva num voo sem amarras nem impedimentos rumo ao sobrenatural, ao divino. Essa santa liberdade confere muitos bens à alma ditosa que a possui. Essa alma alcança uma familiar, ainda que respeitosa presença de Deus e uma união muito elevada e sublime com o mesmo Deus. Na alma que possui esse tesouro, a oração é quase constante e nada impede sua correspondência com seu Deus e Senhor. A toda hora, em suas ocupações, assim como em sua solidão, no ruído, assim como no silêncio, em meio ao mundo, assim como no claustro, comunica-se com Deus. Ó bendita liberdade nascida do que é a própria liberdade. O demônio também concede às almas um arremedo de liberdade fingida e traiçoeira. Com efeito, Satanás é como um macaco que imita tudo quanto vê. Na vida espiritual, ele se compraz das almas incautas e imprudentes. Às vezes eu permito, mesmo nas almas que já me pertencem, para disso tirar bons e bens futuros. Mas ao longo do caminho dá para reconhecê-lo, porque suas pegadas são muito patentes e não pode suportar por longo tempo o peso das sólidas virtudes. A liberdade que Satanás dá à alma é sempre acompanhada da desordem, soberba e perturbação, e essa liberdade rapidamente precipita a alma em quedas terríveis. Imprudência, império e turbulência sempre levam à falsa liberdade. Ao contrário, a primeira qualidade da liberdade santa
é a completa submissão à vontade divina e à obediência cega. A prudência é sua bússola, e a paz o assento onde descansa. A verdadeira liberdade só se encontra na submissão. Quem obedece é livre e goza de uma tranquilidade cheia de paz. Quanta beleza, quanto ensinamento, prezado ouvinte, nesta meditação sobre a liberdade de espírito. Nos nossos tempos, há uma corrente e facilitadora compreensão da liberdade que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer de nós. Trata-se de um liberalismo, em que você faz o que quer, dando vazão às suas misérias humanas, levando o coração a esta cegueira cada vez maior em relação à verdadeira liberdade. Não há liberdade concreta objetiva fora do seguimento a Jesus. No caminho da nossa liberdade, nós temos a cruz como esse pêndulo que harmoniza e que regulariza nossa vida no ditoso caminho das virtudes. Praticar as virtudes é também carregar a cruz, é não aceitar que o mundo dite para nós o que nós devemos fazer. O mundo não tem uma mensagem que agrada a Deus, porque ele jaz sob o maligno, como muito bem nos ensina nosso Senhor, e a gente precisa ter presente isso na nossa vida. Ser livre é estar unido a Cristo. Ele é a nossa liberdade. Ser livre, meu prezado ouvinte, não é fazer o que você quer, não é obedecer à sua carne, os seus desejos, suas impurezas, suas misérias. Ser livre é perguntar sempre: Senhor, que queres que eu faça? Qual deve ser as minhas opções, as minhas decisões? Isso é discernimento espiritual. E quando nós seguimos aquilo que o Espírito produz e comunica dentro de nós, nós seremos verdadeiramente livres no Espírito. Contrastar a objetividade da liberdade é assumir com risco a própria vida. Sobremaneira a vida espiritual, como o texto fala para nós, das ilusões que o demônio coloca na vida das pessoas. As pessoas imundas que optaram pelo paganismo, elas veem Jesus como um peso. Eu não quero isso porque você não pode beber, você não pode adulterar, você não pode roubar, você não pode usar drogas, você não pode desprezar os outros. Isso eu não quero para mim, porque eu quero ser livre. Pois é, essa é a liberdade que escraviza, que destrói, que mata, que inferniza a vida da pessoa já aqui na terra. A antífona de entrada da missa da exaltação da Santa Cruz nos traz o versículo 14 de Gálatas 6, extraordinário. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo, deve ser a nossa glória. Nela está a nossa vida e ressurreição. Foi Ele que nos salvou e libertou. Aqui o apóstolo Paulo nos dá a direção da compreensão da nossa existência a partir da cruz de Cristo. Nenhuma glória pode ser encontrada neste mundo fora da glória eterna que a cruz de Cristo nos concede. Ser cristão é algo muito simples, mas ao mesmo tempo profundo, pois nós ombramos a cruz de Cristo, a gente acolhe o ensinamento do Evangelho e segue nesse caminho, pois sabemos que nesse caminho, que é o próprio Jesus, nós encontraremos a verdadeira pastagem,
são os sacramentos, a escuta da palavra, o verdadeiro e cristalino oásis da água viva, da água pura, que é a própria palavra de Deus, que são os ensinamentos de Deus, que lavam e purificam os corações que não estão em sintonia com Deus, mas no caminho da distonia, buscando destoar cada vez a sua vida desse oásis divino, caindo assim no lamaçal da tristeza, da opressão e das angústias. Eu creio, prezado ouvinte, que a prática profunda desta virtude, da liberdade de espírito, nos ajuda a situarmos dentro deste mundo com equilíbrio. Uma liberdade errônea, assumida nesse nível, traz grandes prejuízos às almas. Nós temos muitas pessoas nas missas, nos domingos, mas que não estão livres. Elas estão crucificadas para as coisas do mundo, elas estão amarradas com as correntes deste mundo. Já não conseguem se livrar das realidades dantescas deste mundo. O que é preciso? Essas pessoas precisam acolher as verdades de Cristo, ter esta noção da ressurreição do Senhor, que ocorreu para nos salvar, mas que passou pelo grande mistério da cruz. Assim, a cruz de Jesus tornou-se para nós esse obelisco de esperança, de bondade, capaz de enxugar nossas lágrimas, de trazer o nosso coração para o verdadeiro epicentro da graça de Deus. Que a cruz de Cristo passe sobre nós e que a sua santa sombra nos garanta a graça de uma vida nova em Cristo Jesus. Amém. Pai de amor, Deus misericordioso, que nos salvou em Cristo no mistério da cruz. Pai Santo, dai-nos a graça de viver em nossas vidas esse troféu de esperança e de amor. Ajuda-nos, com Teu Espírito Santo, a discernir o verdadeiro caminho de liberdade de nossas vidas. Cuida de nós, Senhor, salva-nos, liberta-nos. Abençoa o ouvinte que pede as nossas orações. Os que sofrem, os que não têm conseguido carregar sua cruz com amor, paciência e humildade, assim seja. Por esse sinal tu vencerás. Venha sobre você, prezado ouvinte, e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada quarta-feira e até amanhã, se Deus nos permitir.